Muito bom dia e uma saudação ao missionário Miguel Benmud Marim e todos os ministros, irmãs e irmãs reunidos ali em Monterrey, Novo León, México, e nos diferentes países. Hoje, sábado 17 de dezembro deste ano de 2022, é realmente uma bênção e um grande privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos vocês e pedir a Deus que continue nos abrindo o entendimento, as Escrituras, para entender o seu programa, no qual Ele está realizando nesse tempo final, programa que Ele já tem desenhado desde antes da fundação do mundo. Tudo que Ele desenhou em sua mente, que Ele estaria realizando de era em era e de dispensação em dispensação, é o que tem estado sendo cumprido no meio da raça humana. Em Romanos, capítulo 10, versículo 16, nos diz: mas todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nosso anúncio? Assim que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ali ele desenha uma estrela de Davi e ele escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Porque por meio do Espírito Santo, na boca de cada mensageiro de Deus, que é falada a palavra e, consequentemente, se ouve essa palavra, e essa palavra produz essa fé. Mas digo, não ouviram? Antes bem por toda a terra saiu a voz deles, e até os confins da terra suas palavras. E desenha uma pirâmide e as eras, ou seja, aí se cumpre essas palavras que ele falou ali aos seus discípulos em São Marcos, capítulo 16, versículo 15, e lhes disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vejam, essa escritura lá se cumpriu por meio de todos os que levam o Evangelho até os confins da terra. Jesus já tinha dito que fizessem isso. Podem se sentar, por gentileza. Na mensagem A Vitória Definitiva do Sétimo Selo sobre Satanás, eu vou ler uma porção aqui. Esta mensagem nós já tínhamos visto desde o dia que foi pregado, mas depois mais à frente e várias vezes, porque é uma mensagem muito importante. E vejam o que diz aqui em uma parte, na página 34 deste folheto diz: e João Batista nunca teria conhecido o Messias, se não chega a ser porque Deus disse que viria um sinal sobre ele. Disse: sobre aquele que tu vês o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele e permanecer sobre ele, esse é ele, ou seja, esse é o Messias a qual tu estás preparando o caminho. E quando viu esse sinal, vejam, já tinha o véu de carne, onde estava se cumprindo a vinda do Messias. Já tinha em torno de 30 anos de idade, portanto, esteve aqui na terra em torno de 30 anos e nem João Batista soube que esse era o Messias, embora eram fisicamente parentes, João e João Batista, porque Maria Elizabeth, a mãe de João Batista,
eram parentes. E a mãe de João Batista, sim, sabia que a criança que nasceria da Virgem Maria era o Messias. E Maria também sabia que essa criança que nasceria do seu ventre era o Messias. Mas João Batista disse: eu não sabia, eu não conhecia. Mas o que me mandou batizar me disse: sobre aquele que tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele. E esse que disse isso a ele foi o arcanjo Gabriel. E João disse: e eu o vi, e testifiquei dele, testificou do que viria depois dele. E o precursor da segunda vinda de Cristo também viu em visões a vinda do Messias, viu também o instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias, viu o véu de carne. Quando ele ouviu os 7 trovões emitindo as suas vozes, pois ouviu os 7 trovões emitindo as suas vozes, por meio do instrumento que Deus teria na terra, para o cumprimento da sua vinda, a vinda da palavra encarnada em um homem. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo, senão somente o véu de carne no qual Cristo estará manifestado no último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Agora observem como essa escritura de Apocalipse capítulo 22, versículo 16, já estamos vendo este duplo cumprimento, porque se cumpriu quando esse poderoso arcanjo esteve no nosso meio, nos dando a conhecer as coisas que aconteceram, as coisas que estavam acontecendo e as coisas que iam acontecer. E lembrem que o corpo glorificado de Jesus, esse o veremos, já quando formos raptados, porque vamos receber o Senhor nos ares. E tem uma parte onde diz que o Senhor não põe seus pés na terra ou algo assim, ou seja, que ali já estaremos para sempre com o Senhor, ali veremos o seu corpo glorificado. Mas a manifestação do Filho do Homem com seus anjos em sua segunda vinda, ele estará usando outro véu de carne, ou seja, estará cumprindo esta aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, conforme a ordem da sua vinda. E no último dia, no cumprimento da visão da carpa, ele estaria ali, manifestado no meio da sua igreja, dando a conhecer a fé de rapto e dando a conhecer as coisas que aconteceriam, as coisas que acontecerão. E que coisas estarão acontecendo nesses dias? Pois a ressurreição, a transformação, o rapto, tudo o que estará acontecendo nessa luta também que terá com o homem de pecado, com o anticristo, também estará se dando a conhecer o que é a pregação aos perdidos, às fátuas, aos prudentes, a introdução ao milênio e inúmeras coisas que estariam se falando, estaria se revelando abertamente, tudo o que seria esse grande mistério do 7º selo. Ou seja, vejam como essa escritura também vai tomando forma nos diferentes ângulos e vai dando cumprimento também a diferentes eventos proféticos por meio do instrumento que ele tem nessa etapa. Ou seja, que Apocalipse 22, versículo 16, já o vemos cumprindo também ali essa etapa da terceira etapa, na abertura do mistério do 7º selo, na abertura dos trovões, nessa fase de dar a conhecer a fé de rapto. E o vemos ali também mostrando tudo o que estaria acontecendo nessas atividades que o reverendo William Branham viu nesta visão que foi mostrada pelo anjo de tudo o que estava acontecendo ali. Ou seja, vejam como as escrituras vão tendo esses cumprimentos à medida que Deus vai desenvolvendo todo o seu programa.
ao precursor da segunda vinda de Cristo, foi proibido dar a conhecer esse mistério, foi proibido ele dar a conhecer esse mistério do sétimo selo, o mistério do que ele viu ali no pequeno quartinho, na visão da carpa. Lembrem, aí o irmão William disse que ele viu esse véu de carne. Ele soube. E tem algo por ali também, porque ao ele ver tudo que o anjo depois disse a ele que não dissesse nada, se você observa, quando ele depois disse e viu muitas coisas e viu tudo o que estaria sendo manifestado no meio da sua igreja, no cumprimento da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem com os seus anjos e inúmeras outras coisas. Aí Deus mostrou a ele que teria um filho. E aí ele disse: José vem, José vem. E disse a sua esposa que viria uma criança, e aí colocou o nome de José. E aí vamos continuar depois falando disso, porque tem algo muito, mas muito grande em tudo que Deus mostrou ao reverendo William Branham, que ele disse que não dissesse nada do que ele viu ali dentro. Mas lembrem que a vida toda do irmão Branham, toda a vida do irmão Branham teve um reflexo de tudo que Deus estaria fazendo nesse tempo final. A sua vida, toda a sua família. Lembrem que José é um tipo da segunda vinda do Senhor. Não que nele se cumpra a segunda vinda do Senhor, senão que é um reflexo, é um tipo e figura da vinda do Senhor. Bom, continua dizendo aqui. Ele ainda estava ali procurando por o nome que ele viu. Depois que ele saiu da visão, ele esteve procurando por o nome que ele ali viu e ouviu. Agora vamos deixar isso aqui quietinho, porque isso tem a ver com o nome novo do Senhor Jesus Cristo. E vamos ir um pouquinho mais à frente, na página 37, continua dizendo... E na página 40, vamos ver aqui um pouquinho, aqui no parágrafo 321, diz, falando da visão da carpa, diz: E olhei, e eis aqui que ia a essa suave luz se movendo de mim e foi até esse pequeno edifício, e depois tem algo diferente entre a luz e o anjo. Agora vejam como o mesmo que João viu, quando o anjo disse a ele: onde tu vejas, ou sobre aquele que tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pomba, esse é ele, ou seja, o Espírito Santo descendo sobre uma pessoa, esse é ele. E João disse: e eu vi. Ou seja, ele viu, desceu o Espírito Santo em Jesus. E vejam aqui, quando o anjo leva essa visão e lhe diz: veja, ou seja, está mostrando a ele tudo, desde essa dimensão, e o irmão Branham ali vê essa luz que se foi dele, mas que o anjo ainda permanecia ali com ele, e vê, e a luz vai e se retira até o pequeno edifício, e está falando com mais alguém, tem alguém mais acima dele, ou seja, mais acima da sétima era de pedra angular. Mas ali ele já vê onde é que o Espírito Santo repousa, a coluna de fogo, e ele, como precursor, pois ali o anjo está mostrando a ele a confirmação que ele é o precursor da segunda vinda do Senhor, no último dia conforme a sua vinda. Ali ele estava se identificando como precursor. Ou seja, ele podia dizer, como nós dissemos ontem, és tu? Ou seja, ele poderá estar perguntando, porque quando ele dizia, quando eu ver esse homem, eu diria, minha pequena igreja, esse é ele. Ele estava esperando a fazer a mesma coisa que João, mas observem que ele foi transportado, e ali Deus já estava dando uma confirmação com o que o irmão Branham estava vendo, de que ele é o precursor
da segunda vinda do Senhor. Porque observe que quando ele mostrou a visão, ele ainda estava nesse planeta Terra. Ou seja, que embora ele não podia viver nesse tempo em seu corpo de carne, porque isso já era mais à frente, em uma era mais acima, fora da sétima era, Deus o transportou, como transportou João, lá na ilha de Patmos, ao dia do Senhor. Ele transportou o irmão Branham até esse momento, onde ele, se estivesse em seu corpo físico ali e não tivesse morrido, ele teria identificado aquele a qual ele estava preparando o caminho. E quando ele vê isso, que vê a coluna de fogo descer ali e que estava repousado sobre o quartinho pequeno de madeira, e depois ele vê o instrumento ali, já era, ele ali já estava então satisfeito, porque ali ele viu esse do qual ele estava preparando o caminho, preparando a plataforma. E essa é a confirmação final de que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor. Vamos procurar aqui no livro das Eras. Diz na página, no livro das Eras editado, isso está na página 369 desta versão aqui, deste livro, e diz, embora ele não será popular, sim, será vindicado por Deus, assim como Jesus vindicou a João e o Espírito Santo vindicou a Jesus. Nós podemos ter a confiança que esse homem será primeiramente vindicado pelo Espírito, trabalhando em sua vida com ações de poder que serão indiscutíveis e não achado em lugar nenhum outro lugar. E Jesus mesmo, ao voltar, e escreve, com Moisés e Elias, vindicará a ele, assim como fez com João. João testificou que Jesus vinha, esse homem também. Como João, escreve, Elias testificará que Jesus vem, escreve Moisés e Elias. E o mesmo retorno de Cristo provará que esse homem, na verdade, era o precursor da sua segunda vinda. Essa é a evidência final de que esse homem, na verdade, é o profeta de Malaquias 4, porque Jesus mesmo aparecerá, e escreve Moisés e Elias, no fim da era gentia, e escreve os últimos 3 anos e meio dos 1954. Então será tarde demais para aqueles que o rejeitaram. E desenha uma seta e a pirâmide para as eras. Vejam, como Malaquias 4 tem aí esse cumprimento no quarto Elias, ou seja, que a evidência final, a vindicação final, será essa manifestação que ele viu ali, nessa visão, onde viu a coluna de fogo descer ali, ao quartinho pequeno de madeira, e estava falando a outro. E também disse o irmão William que ele viu esse véu de carne, ele viu esse instrumento onde se cumpriria a vinda do Messias, simples assim. E continua dizendo, diz, tem algo diferente entre a luz e o anjo na mensagem A Vitória Definitiva do Sétimo Selo, porque ainda estava ele comigo, e a luz tinha se retirado ao pequeno edifício, e esse anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande. Na mensagem A Encruzilhada do Tempo,
Na página 9, o reverendo William Branham nos diz: antes do tempo do fim, Deus prometeu que enviaria anjos, e os estamos vendo, vem com a mensagem do Deus Todo-Poderoso, a encruzilhada do tempo. Não faz mais que 3 semanas que via esse anjo grande e poderoso de pé ali, aquele que sempre tem estado comigo desde que era criança. E ele escreve: o anjo, vejam, esse anjo grande e poderoso é nada mais e nada menos que o arcanjo Gabriel. Esteve comigo desde que eu era criança e do que eu tenho falado. Eu não sou fanático, e vocês sabem disso, senão que é para cumprir as Escrituras. E ele escreve anjos e profetas. E atrás é onde ele escreve ángeles, aí referindo-se a essa página. E atrás, onde ele escreve anjos, referindo-se a essa página, anjos e profetas, e depois ali escreve depois, porque se vê que o escreve com lápis. Aqui foi com um polígrafo vermelho, uma tinta vermelha, porque pode ser por um dia de estudo. Aí ele escreveu do lado Gabriel. Veja como ele já estava se identificando, e como ali, e mais abaixo também aí mesmo escreve: e também espíritos malignos aqui, nessa partezinha aqui. Veja como, se referindo a este anjo grande e poderoso parado ali, aquele que sempre tem estado comigo desde que eu era criança, aqui já vemos como ele mesmo o identifica e o coloca ali atrás, onde diz anjos e profetas, ele escreve Gabriel. Esse anjo está mostrando a ele ali tudo o que está acontecendo. E vejam, diz: e esse anjo ainda falando atrás de mim, o qual é um homem grande, disse o irmão William, o qual é um homem grande de pele escura, ou seja, pele de cor de canela, cor latina, essa cor que os latinos têm, como os mexicanos e demais latino-americanos, e tinha o cabelo escuro e chegava até os ombros. Lembrem que é um homem de outra dimensão, da 6ª dimensão, o qual é um homem, um mensageiro, um anjo enviado ao nosso irmão Branham nesse tempo, e ele é o que também estará no cumprimento da visão da carpa, realizando todas essas coisas que foram prometidas para esse tempo final. E continua dizendo: e ele disse: eu te encontrarei ali. E agora lembrem que antes dele descer ali, para depois cumprir algo muito, mas muito importante, depois disso tudo que ele estava vendo, lembrem que tudo já estava acontecendo quando ele estava nessa dimensão. Já tinha pregação, já tinha chamamento, já tinham curas divinas e inúmeras outras coisas, Deus operando por meio do Espírito Santo, por meio do instrumento que Deus estava usando nesse momento ali, onde foi mostrado a ele essa visão, irmão Branham. Mas ele disse depois ele disse, ou seja, que ele desceu, ou seja, já estamos falando de outra etapa no qual esse arcanjo, junto com o irmão Branham e os outros 6 mensageiros das eras, estarão ali. Estarão os anjos mensageiros, estará o arcanjo Gabriel ali também, e também o instrumento que Deus tem ali, operando, trabalhando esse ministério poderoso, o qual é o cumprimento deste terceiro puxão em plenitude. Vejam, depois ele desce ali e acontece algo. Depois disso, que quando já estejamos nessa etapa, já vão ver algo muito, mas muito grande que Deus estará fazendo com esta grande visita que teremos no nosso meio, desses anjos e desse anjo que aparecia ao irmão Branham, que é esse anjo poderoso, Gabriel, esse arcanjo Gabriel.
que é nada mais e nada menos e que foi conhecido nessa terra em seu véu de carne, chamado William Souto Santiago. Claro que estará conosco e estará cumprindo algo. Deus estará cumprindo algo neste programa divino, nessa etapa, em prol dos filhos e filhas de Deus, o qual depois entenderemos quando tenhamos esse corpo eterno e glorificado. Aí veremos tudo o que estará se realizando por meio da manifestação de Deus, no meio de sua igreja, com a direção divina, operando todas as coisas que Deus tem em seu programa para esses dias. Agora o que corresponde a nós é receber a fé de rapto. Está sendo preparados para que quando já chegue esse momento, onde eles venham e estejam conosco, porque foram convidados para estar conosco. Ele mesmo disse, eu fui convidado. Veja como tudo isso tem múltiplos cumprimentos. Ele diz, eu fui convidado para pregar as taças, as pragas, as trombetas e tudo isso, e ele não cumpriu. O cumpriu e está cumprindo outro véu de carne. E assim como eu li ontem, o que não fez Elias, fez Eliseu. O que não fez Eliseu, fez João Batista. E assim sucessivamente. O que não fez Moisés, Josué fez. Vejam. Mas ele foi convidado. Ou seja, que ele estará aqui. Vejam como essa parte já vai se cumprir, porque ele virá e estará conosco. E já será em uma etapa, já mas bem adiantada no programa divino, onde os que serão adotados, transformados, que possivelmente por esses dias já teremos essa adoção, cada um dos que serão transformados, porque estando nesses corpos, teremos o que os profetas tiveram nas manifestações nesse planeta Terra, o qual são as duas consciências juntas, serão filhos e filhas de Deus, adotados, para assim poder entrar em fusão, fusionar, entrar em fusão essa dimensão com esta dimensão, nessa parte literal, mas também na parte espiritual, que já estará sendo cumprido, porque essas teofanias estarão funcionando conosco para poder ver esta dimensão. Tem um mistério muito grande, mas muito glorioso. E o que devemos fazer é crer em toda esta palavra, porque talvez com o raciocínio não podemos entender o grande e o glorioso que está a ponto de acontecer com você e comigo. Conquistar, ter o que Eliseu disse ao seu servo, Senhor, abre. Ele disse a Deus, abre o meu servo aqui, vê, para que possam ver. E viu os montes cheios de carruagem de fogo. Veja que Giezi teve essa bênção de poder ver. Ali naquele momento, Deus uniu o consciente com o subconsciente. Embora ele não era profeta, mas vejam, que Deus ouviu o seu profeta e permitiu isso, que ele visse esta dimensão. Assim será conosco. Assim vai ser com você. Porque Deus estará ali, nesse tempo, ou ao redor desse tempo, dando essa bênção de unir o subconsciente com o consciente, e poderemos ali compreender e entender tudo o que agora de momento não entendemos e não compreendemos. Já qualquer detalhezinho ali vamos compreender, e aí a fé já estará completa, essa fé de rapto. E aí então poderemos ver e entender tudo o que estará acontecendo, e quando eles ressuscitem poderemos vê-los. Tudo será simples. Mas tem um programa, tem um processo, e a pessoa pode dizer algo
que tome 5 segundos e no tempo de Deus, ou no tempo aqui que estamos vivendo, tome 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia, um mês, um ano, vê? Ou seja, que tudo o que Deus estará cumprindo tem um tempo para ser cumprido. Esperamos e pedimos a Deus que seja logo, que nós logo sigamos entrando mais e mais a essa dimensão e estejamos entrando em fusão cada vez mais e mais com essa dimensão e que possamos nesses corpos, certamente por meio da direção divina, poder estar trabalhando esses dias até antes de ter esse corpo eterno, estar trabalhando, e certamente será nesse tempo de apertura, onde estaremos à mercê dos elementos e tudo isso, e dar uma provinha antes, estando nesses corpos, assim que foi mostrado nos diferentes profetas, no reverendo William Branham. Aí se viu esse poderoso poder de Deus nessas 5 manifestações. Veja, ele estava ainda em seu corpo terreno, não tinha recebido o seu corpo glorificado, que o receberá, o corpo eterno, quando ressuscite. E Deus mostrou à igreja noiva o que seria no fim do tempo para cada filho de Deus, um filho de Deus adotado. Isso é algo glorioso. Bom, a pessoa pode continuar falando dessas maravilhas e a pessoa agradecer a Deus e não tem palavras para expressar a Deus todas as bênçãos que Ele tem para nós, e olhamos as coisas terrenas e os problemas e as situações e tudo, e a pessoa diz: vale a pena seguir, isso não é nada comparado com o que eu vou receber logo. E a pessoa procura a forma para tratar de seguir diariamente agarrado da mensagem, lutando por essa bênção. E tratamos de resolver as situações terrenas, mas com nossa visão colocada nessas promessas, ou seja, nada vai nos derrubar e nem nos desanimar e nem nada, porque as bênçãos são tão grandes que o que dizemos é: vale a pena seguir, mesmo que tenham lutas que tenha, porque eu sou um filho de Deus, um primogênito de Deus, e eu vou vencer todos os obstáculos, e se me aparecem muito, pois todos esses muitos eu vou vencer, os que me apareçam. Assim que o escolhido de Deus, o primogênito de Deus, não olha as circunstâncias, os problemas, nem nada disso. Problemas sempre tem e sempre vai ter, mas a bênção de Deus tem apenas uma, e é a que cada um de nós vamos receber, é a adoção, a transformação de nossos corpos, onde aí já não terá nenhum desses problemas, situações que temos agora na atualidade, porque não é comparado às bênçãos que Deus tem para nós, a glória vindoura, todo um milênio, toda uma eternidade, não pode se comparar. Tudo isso com algumas situações terrenas, tudo isso é passageiro, tudo passará, a juventude também passará. Nasce, está jovem, são jovens, belos, formosos, vão envelhecendo, ficam com rugas, com cabelos grisalhos, todos e morrem. Vê? Ou seja, isso é vaidade, tudo é passageiro aqui nesse planeta Terra. O que permanecerá para sempre é a promessa, são as promessas de Deus. O que permanece para sempre, vai permanecer para sempre, é o que Deus falou em sua palavra. Eu os transformarei, eu vou adotar eles, esses são os meus filhos, e eu não vou deixar eles aí nesse planeta Terra para passarem pela grande tribulação. Eu vou levar eles no rapto, a ceia que eu preparei para eles. Assim que venham, filhinhos, venham para cá, deixe que a terra passe, purifiquem-se para depois retornarem a esse glorioso reino milenial. Ou seja, a pessoa não pode se desanimar por nada, senão quando você se sinta assim, você logo procure a Escritura. Espera, onde eu estou por aqui? Espera,
O que disse ali que os entendidos entenderiam as promessas de Deus, vamos procurar por aqui em Romanos, capítulo 8, onde diz que a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Espera, eu estou aí. Espera que disse que quando essas trombetas soem, os mortos ressuscitam e nós os que vivemos seremos transformados. Esse sou eu. E aí, se acalma e tem uma tranquilidade em nossos corações, porque temos futuro. Eu e você temos futuro. Não como muitos do mundo, que não têm futuro, mas nós temos futuro. E aí, já nos tranquilizamos nas promessas. E tomamos as coisas da vida e já a sobrelevamos, damos a volta por cima. Não é que nós vamos agora não cumprir com os compromissos que temos, senão que nós conseguimos sobrelevar e vamos resolvendo eles e não nos afogamos nas situações, as dificuldades, senão que o fazemos conscientes de que nos espera algo muito maior e nos espera essa coroa da vida eterna, que aí está envolvida e tem como, digamos, um pacote, todas as bênçãos, corpo glorificado, corpo eterno, onde não haverá nenhum pingo de velhice, não haverá dificuldade de transporte, não terá dificuldade alimentar, não haverá dificuldade que não poderemos dormir por algum problema de saúde, não terá dificuldade de tantas coisas. Ou seja, essa promessa do que Deus nos dará no milênio e na eternidade não é comparado com alguma situação aqui nesse planeta Terra. Bom, nós nos desviamos um pouco do tema, mas vamos continuar aqui. Continua dizendo, e ele disse, eu te encontrarei ali. Depois eu disse, eu não entendo por que ali. E ele disse, veja, e essa mulher, quando saiu dali, com a maca de ambulância, ela estava empurrando a maca para fora, do outro lado, e a mulher perguntou a ele, e aí continua relatando, vamos passar um pouquinho mais à frente desta mesma mensagem. O nosso irmão William diz, isso é da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás, diz, temos visto o que é a terceira etapa neste tempo na qual vivemos, sem sinais, sem milagres, mas também vimos o que é a terceira etapa com milagres, maravilhas e sinais para mais à frente, e será uma vindicação ou confirmação de que essa terceira etapa estava manifestada no anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. Vejam como essa etapa também é uma vindicação de tudo o que esse poderoso arcanjo nos deu nessa fase e esse cumprimento e essa etapa de sua vinda no meio da igreja, nos dando a conhecer todas estas coisas que estariam acontecendo agora, depois de que ele se fosse. Ou seja, que essa vindicação de sua mensagem também será ali, nessa etapa do cumprimento da visão da carpa. Como isso vindica tanto ao precursor, como também vindica a esse anjo. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Nos diz na página 40, diz, não é questão de teologia, senão da revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei minha igreja, não tem outra pedra, não tem outra coisa. Não tem pedra romana, nem pedra protestante, nem escola, nem nada. Somente a revelação de Jesus Cristo no novo nascimento. Quando ele entra e injeta a sua vida, então a própria vida da pessoa desaparece. E a vida de Cristo, a qual tem a preeminência, se projeta através do indivíduo até a pessoa. E eles assim veem as mesmas vidas, as mesmas obras, os mesmos sinais e maravilhas que ele fez.
as quais agora operam por meio do indivíduo. Fora disso, o demais não tem nenhuma importância. Observe bem na grande revelação de Deus que está se abrindo. A falta desta grande revelação é a causa de tantas divisões entre o povo e a causa de tanta zombaria. E ele escreve, a falta desta grande revelação. E escreve, Deus em carne hoje. É simplesmente por falta desta revelação em cada pessoa e nos mestres. E ele escreve ali também, na parte de trás, os que dizem que ele não é ele, os que dizem que ele não é o mesmo hoje, entre parênteses ele põe em carne, não tem a revelação tríplice dele. E também escreve, a falta da revelação tríplice de Deus é a causa de tantas divisões entre o povo. E continua aqui o nosso irmão William dizendo, e assim é como a vitória do amor divino será obtida no último dia, por meio da terceira etapa, que é a manifestação de Cristo no último dia em sua vinda. E por meio do seu anjo mensageiro estará cumprindo as coisas que ele disse que faria nesse tempo final, para a bênção de cada um de vocês e também para mim. Para logo vocês serem transformados, e eu também, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Agora, eu quero que sempre estejam à expectativa quando ele fala de mensageiro ou seu anjo mensageiro, porque lembrem que um mensageiro, veja que algo importante na mensagem, um guia. Na página 19 diz, eu vou ir na maneira provista por Deus. Essa estrela que está distante vai me guiar a esse rei. É isso. Vimos a sua estrela no Oriente e a seguimos todo o caminho até aqui ao Oeste para adorar a Ele. Onde Ele está? Eles seguiram pela maneira provista por Deus. Eles se afastaram de um montão de credos por um tempo, eles entraram em Jerusalém, começaram a andar de cima até embaixo, de cima embaixo pelas ruas, estas pessoas finamente vestidas, dizendo, onde Ele está? Onde está Ele, o que nasceu, o Rei dos Judeus? Pois essa era a cabeça, essa era Jerusalém. Sem dúvida, a grande igreja deveria saber algo a respeito. Onde Ele está? Onde Ele está, que nasceu, o Rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Onde Ele está? Pois eles foram ao pastor fulano de tal e ao sumo sacerdote fulano de tal. Nenhum deles sabia nada a respeito, pois tem um que nasceu, o Rei dos Judeus. Onde Ele está? Eles não sabiam. Mas tinha um montão de pastores ali fora, na colina, simplesmente se regozijando? Sim, Senhor, porque eles sabiam, porque eles haviam vindo pela maneira provista por Deus. E ele escreve, 3 vezes escreve, estrela. Estrela é igual, Lutero, Wesley, Reverendo William Branham. Estrela é igual, mensageiro é igual, Elias, Moisés, Jesus. E estrela, a terceira vez que ele escreve, é igual, mensageiro, pastor, anjo. Veja ali a maneira provista por Deus. A maneira que eles foram a Jerusalém. Eles tinham ido pela maneira provista por Deus, que era essa estrela, o qual lemos ali nessa mensagem, Cristo, o mistério de Deus revelado, que quando dizem que não pode ser, diz, porque não tem a revelação tríplice dele.
e que por falta dessa revelação tríplice de Deus, é a causa de tantas divisões entre o povo. Vejam como aí nos mostra que depois de ver a Jesus sendo adotado e estarem ali os ministérios de Moisés e Elias, que os viram um de cada lado, mas observem que no final, somente quando a voz disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, viram apenas a Jesus, só Jesus. Bom, tudo isso podemos vê-lo com mais detalhes e estudar muito desse estudo de ontem e de hoje, porque tem algo muito grande aqui que Deus está nos mostrando por meio de toda esta leitura, o qual eu tenho me regozijado nesses dias e eu sei que vocês também. Vejam, continua dizendo, e quando já tiremos o estudo e consigam ter esses também aí que possam escrever e nas anotações, possam ver isso das estrelas e o significado, porque ali, como disse o irmão Miguel, já é escrito, como o irmão Miguel disse, que quem lê melhor quando a pessoa tem escrito, pois a pessoa já vê aqui, por exemplo, olha, tenho aqui, eu vendo aqui e estou lendo e vejo muito melhor, porque aí pode ter também em áudio e escrito e ver e vai vendo aí o que escreveu, e verdadeiramente é uma revelação muito grande o que Deus está nos dando nesse tempo final. Isso nada mais desta página 19 dessa mensagem, um guia, o que ele escreveu ali em cima, das estrelas e seu significado, que é algo muito importante, que continua nos ajudando em tudo isso para continuar obtendo o que estamos recebendo e vai dia a dia crescendo mais e mais essa fé de Rapton. Continua dizendo, para logo vocês serem transformados e eu também, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Vejam na mensagem, suas palavras infalíveis da promessa, diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de promessa. Se você não tem uma promessa, então você aventura sobre a sua própria fé. Mas se você pode tomar uma promessa de Deus, então é Deus prometendo para você. E desenha uma pirâmide e uma seta para cima e as eras, ou seja, desenha a seta assim para baixo as eras e uma seta para cima na pedra angular e escreve hoje. E escreve então do outro lado, a fé vem pelo ouvir a palavra da promessa, e uma estrela de Davi. Continua dizendo, temos visto parte do mistério da vitória definitiva do sétimo selo sobre Satanás. E aí continua, que isso que pode continuar lendo amanhã em alguma parte, mas vejam como nessa etapa do cumprimento da visão da carpa, vemos assim rapidinho tudo o que está acontecendo e estará acontecendo já nesse tempo, onde foi mostrado ao reverendo William Branham tudo o que estava acontecendo ali, o qual os escolhidos de Deus, nessa etapa, têm estado recebendo essa fé de rapto, porque essa fé vem pelo ouvir. E esse é o tema que vamos colocar aqui. A fé vem pelo ouvir a palavra da promessa. A palavra da promessa para cada um de nós é que vamos ser transformados, vamos ser adotados, vamos ser raptados. E tem uma promessa, mas para esse cumprimento dessa promessa tem que ser falada a palavra e tem que ter um povo que a escuta, que a ouça,
e que creia nela e que essa palavra seja parte da pessoa. E então Deus estaria prometendo para você, ou seja, baseado nessas promessas, diz aí. Mas se você pode tomar uma promessa de Deus, então é Deus prometendo, desculpem, para vocês. Ou seja, se você não tem uma promessa na qual se basear, tem que basear essa fé, como foi na primeira vinda do Senhor, a pessoa tinha que ter a fé baseada no cumprimento dessa promessa para poder obter o novo nascimento, e também vai ser assim no cumprimento da sua segunda vinda para obter o corpo eterno e glorificado. A fé tem que estar baseada no cumprimento e a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, no que é esse tríplice mistério desta revelação da sua vinda, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para assim obter o corpo eterno e glorificado. Para mim tem sido um grande privilégio e uma bênção poder falar a vocês estas palavras de saudação. Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim, por esta oportunidade que sempre me dás de compartilhar contigo nestas atividades e, portanto, que estás sempre realizando em prol de todos os ministros e todas as igrejas. Que Deus continue te abençoando grandemente, que Deus continue te guardando e continue te dando muita sabedoria e entendimento, e que continue sendo de luz para todo o povo de Deus nesse tempo final. E juntos, siga preparando a todos nós para sermos adotados, ser assim transformados e sermos levados no rapto à ceia das bodas do Cordeiro. A fé, pelo ouvir a palavra da promessa. Que Deus lhes abençoe grandemente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial. E oremos pela atividade de amanhã, que Deus também derrame as suas bênçãos sobre cada um de nós. Deus lhes abençoe e guarde a todos.